Mas nessa tarde eu tenho um assunto, eu já falei para vocês na minha primeira palavra, que esse é um valor muito precioso ao meu coração, é um dos valores que eu mais amo, é um tema que eu sou apaixonada. E nessa tarde eu quero compartilhar um pouquinho disso que eu sinto, vivo, sobre o tema de mentoreando destinos proféticos. Eu quero compartilhar com você sobre essa visão de que sim, um guardião ele é um mentor, mas ele não é só um mentor. Um mentor que mentoreia, né? E aí a palavra 4, coloca aí para mim, mentoreando destinos proféticos. Vamos falar sobre esse tema agora. E nós vamos aprender um pouquinho sobre como fazer esse processo de mentorear. Por quê, Flávia? Porque tem um caminho para mentorear, né? Existe um caminho para mentorearmos destinos proféticos. Você é um mentor, você é muito bom. Tá vendo aí? Eu quero que você veja um pouquinho desse tema e eu quero que você preste atenção, porque eu quero falar ao seu coração nessa tarde sobre esse tema. Flávia, mentorear. Eu quero aprender sobre isso. Pela manhã você já falou que esse é o 6º valor de um guardião. Você também falou sobre vocação, né, que é o 4º valor de um guardião da infância. E hoje eu quero, nessa tarde, agora, né, no fechamento da 3ª sessão da nossa conferência, dividir com você uma revelação. Em Provérbios 22:6 existe um texto muito especial que diz: ensina um menino no caminho em que deve seguir, porque até quando ele for grande, ele não se desviará desse caminho. Se você tiver a oportunidade de ler Provérbios 22:6, por favor, Felipe, eu acho que tem esse texto aí no próximo banner. Ele vai falar sobre, eu não sei se é o próximo ou o outro, dá uma olhadinha para mim, que tem o texto de Provérbios 22:6. O texto da NVI, né? Ah, isso aí, vamos ver aí para você ver. Eu quero que você leia comigo esse texto. Para cá mesmo que eu vou, isso. Leia comigo esse texto na versão internacional. Olha só como está escrito lá. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem. Quero, nessa tarde, compartilhar com você algo muito especial, né? Você pode marcar aí na sua Bíblia, no seu caderno. Eu quero que você tenha esse texto como um guia para mentorear destinos proféticos. Mas eu quero destacar para você 2 coisas. A primeira delas é a palavra instrução. Há aqui uma ordem clara em Provérbios que eu tenho a missão como pai, como mãe, como líder, como professor, como guardião, como mentor, de instruir a criança segundo os objetivos que existem para ela. E a palavra instrução fala de uma postura ativa, né? Enquanto a pastora Lu orava no nosso momento de intercessão, na sessão anterior, ela disse algo muito importante. Ela disse: não confunda esperar em Deus com permissividade, com prostração. Não confunda, eu quero te desafiar com essa palavra da pastora Lu. Quero dizer isso para você porque a visão de Deus, a visão para um mentor é que ele instrua. Quem é que instrui? É alguém que tem uma postura diretiva, que sabe o que está fazendo, que sabe a que veio. Então você, guardião, não é aquela pessoa, vou usar uma expressão aqui, não fique chocado comigo não, tá? Presta atenção, banana, sabe? Aquele pai banana, aquela mãe banana, passivo demais, né? Que acha que educar filhos é você fazer de qualquer maneira, para qualquer direção. Não! Existe uma missão e o texto de Provérbios, ele vai ser claro. Instrua, direcione, aponte o destino. Tem uma outra coisa que eu quero destacar aqui em Provérbios 22:6, que é como que eu vou instruir? Talvez você está falando para mim, Flávia, como é que eu vou instruir? O texto diz, na versão NVI, que você tem que instruir segundo os objetivos que você tem para essa criança. Então, na verdade, pai mentor, ele não só instrui, ele instrui, mas ele direciona para o quê? Um objetivo. Um pai mentor, ele direciona o seu filho, ele direciona a sua criança para um objetivo. Por quê? Porque ele sabe que essa criança ela veio ao mundo para um propósito. Ela veio ao mundo para cumprir algo.
Existe algo específico nela. Eu sempre falo isso para vocês que me acompanham. Eu tenho 3 nações dentro da minha casa. Eu tenho 3 destinos dentro da minha casa, 3 homens. Bernardo, Heitor e Davi, cada um deles uma direção, cada um deles uma postura, cada um deles um propósito. E você, guardião, essa é uma dos grandes segredos na jornada de um guardião, é porque ele não faz como um efeito, né, de Ford construindo carro. Não, ele não vai fazer em série. Ele vai instruir segundo a direção e o objetivo específico que ele tem para aquela criança. E para isso ele precisa discernir que existe algo específico para aquela criança. Flávia, mas eu não sabia disso. Hoje você está aqui na conferência para você receber uma visão. E a minha oração, eu não tenho dúvida alguma que nunca mais, se você passou por aqui, você vai olhar uma criança do mesmo jeito que você olhava antes da conferência. Porque você vai saber que essa criança carrega algo específico. Existe um objetivo para ela e é seu papel. E quando eu digo seu papel, 2 verdades, elas são plantadas no nosso coração. O seu papel fala de responsabilidade. Você tem a responsabilidade de direcionar, mas também você tem a autoridade para direcionar. E isso eu quero plantar como uma semente de fé no seu coração nessa tarde. Talvez você é um pai, uma mãe que nesse dia está sendo alcançado por essa palavra e você está desanimado, você está fraco, você não acredita, você não confia. Mas eu quero te dizer, da parte do céu, há uma autorização sobre você, pai, mãe, guardião. Você veio a essa terra e ele te deu autorização sobre o destino que essa criança que está sob os seus cuidados carrega. Ela veio com um DNA único. Eu queria colocar esse slide para você, esse é um trecho do livro Guardiões da Infância. Ela veio com um DNA exclusivo. Existe um DNA. DNA fala de algo que não é igual. No mundo não existem 2 pessoas que tenham a mesma característica. Elas são diferentes. Elas existem para propósitos diferentes. E o seu papel é discernir esse DNA. Eu acho que tem um slide aí, verifica para mim que vai falar sobre isso. É um trecho do livro Guardiões, né? Cada criança um DNA específico, um destino específico, um propósito. Isso, muito obrigada. Pode voltar. O projeto de vida, por favor, volta ao anterior. O projeto de vida individual de cada um. Isso aí, eu quero que você leia isso. Nasce de um DNA. Cada pessoa um propósito, cada criança um projeto. 3 filhos, 3 propósitos e 3 projetos. Cada um de nós nasceu para algo específico. Carregamos um DNA que é exclusivo. E é interesse de Deus que nós possamos discernir isso. Eu quero falar mais do que isso. Eu quero dizer que Ele vai dar para você o cheiro, como eu disse pela manhã. O cheiro desse propósito, o cheiro e os elementos para conduzir esse projeto de vida que essa criança carrega. É uma missão que está confiada a você. Eu quero que você acredite nisso. Há responsabilidade, Flávia? Sim, há. Mas há também autorização. Você recebeu de Deus, Ele vai falar com você. Ele vai te capacitar a instruir essa criança segundo os objetivos que existem para ela. Gente, há um poder nisso. Sabe no que eu acredito? Eu acredito que existe um movimento quando a gente alinha a vontade de Deus para os nossos filhos com a nossa condução como pais guardiões, como mentores guardiões. Eu experimento milagres inimagináveis. Eu já vi meus filhos viverem experiências que eu nunca imaginei. Você chamaria de milagre, de sobrenatural. E eu acredito muito que para além da graça de Deus, é porque Deus tem levado, alinhado eles ao seu destino. Deus quer isso. Deus tem interesse em fazer isso.
E nessa tarde eu quero te dar uma instrução. Eu gosto muito de emocionar, de sentir, mas eu quero dar a você uma instrução. Qual instrução, Flávia? A instrução de como começar a sentir o cheiro. O cheiro, ó, faz assim aí pra mim, ó, o cheiro dessa vocação, o cheiro desse destino vocacional, porque a profecia fala daquilo que só Deus sabe, que só Deus viu. Eu disse no início, nessa manhã, nossos filhos foram conhecidos antes da fundação do mundo. Deus sabe tudo sobre eles. Deus sabe tudo o que eles são e tudo o que eles nasceram para ser. Eu quero dizer algo para você. Alguns meses atrás eu ouvi uma oração de uma pastora da igreja Bethel. Ela dizia o seguinte, a oração dela era uma, e eu tenho aprendido a fazer essa oração: Senhor, que os meus filhos sejam conhecidos aqui na terra como eles são conhecidos nos céus. Você pode repetir isso comigo? Eu estou aqui olhando o chat e comunicando com você. Eu quero que você declare isso comigo. Fala em alta voz, alto som, mas escreve aqui no chat isso. Que os meus filhos sejam conhecidos aqui na terra, como eles já foram conhecidos nos céus. Existe um conhecimento de Deus sobre os nossos filhos que Ele quer revelar para você, para mim. Ele tem sede. Salmo 25:14 diz que Ele há de confiar os seus segredos aos íntimos. Ele quer falar com você sobre isso, Ele quer te dizer sobre aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele tem sonhado, aquilo que Ele deseja para o seu filho, para a sua filha. Então, nessa tarde, eu quero te trazer alguns elementos. Na visão de um guardião, eu quero trazer para você o que eu vou chamar de pistas. Pistas de um destino vocacional. Felipe, por favor, coloca para mim esse slide, pistas de um destino vocacional. Eu quero ver as pistas. Obrigada, é exatamente o que eu quero te ensinar dessa manhã. Eu quero muito que você saia daqui começando a perceber as pistas. Né? As pistas vão falar de quê? A primeira pista, quem são os seus filhos? Quem é criança ou adolescente que está perto de você? Quais são as características que ele tem, aquilo que ele carrega? Se você já leu o livro Guardiões da Infância, ou se você é meu aluno na escola de guardiões, se você me acompanha nas redes sociais, você já me ouviu falar, porque eu falo muito dos meus filhos, né? A gente tem um combinado lá em casa e eles deixam falar de acordo com o que pode falar, né, filho? Algumas coisas podem. Mas eu digo isso sempre para vocês, por quê? Porque cada um é de um jeito. Eu tenho um filho muito especial. E ele nasceu com uma característica. Ele é uma pessoa que tem uma tendência a cuidar muito do que é dele. Ele é muito cuidadoso com o que é dele. E quantas vezes, por não entender que aquilo tinha a ver com o destino dele, eu queria que ele fosse igual ao outro, que largava tudo que era dele. E Deus foi me ensinando, porque essa é a primeira pista. Quem eles são? Quais são as características do temperamento, da personalidade? Eu comecei a entender que aquela diferença que ele carregava, que às vezes eu até brigava, tinha a ver com o propósito. Ele tinha metas muito claras, ele tinha objetivos muito claros, ele queria chegar num lugar perfeito. Não é, ninguém é, você, mãe e pai, não é. Mas o que eu quero te dizer é que a partir dessa tarde, nessa conferência, você não vai mais olhar para essa criança olhando para a característica como um problema, mas você vai sentir na característica apontamentos desta vocação, características desse destino. O que tem nele? Por que ele tem isso? Então, por um tempo, eu comecei a observar com meu marido, a gente conversava muito em casa e até hoje conversa, que essa característica tinha a ver com aquilo que ele carrega, com aquilo que ele vai construir. E por isso, às vezes, ele precisa ser mais focado nele. Por quê? Porque para viver aquilo que ele traz ao mundo, ele precisa da característica que ele tem. E eu quero te ensinar isso. Às vezes, você tem uma criança perto de você que fala pelos cotovelos. É uma criança que está perto de você que muitas vezes é mais quieta. E talvez até hoje, ou até algum tempo atrás, você enxergava isso como um problema, como um exagero. A partir de hoje, como guardião, nunca mais você vai olhar dessa maneira, você vai começar a discernir o que é que há por trás dessa pista. O que há por trás desse jeito de ser.
Sabe, o que ela carrega? O que tem aí? Qual é o cheiro da vocação? Para que isso? Para que ser assim? Para que falar muito ou falar pouco? Sabe, para que ser uma pessoa que entrega tudo que tem ou alguém que é mais organizada, que é mais segura? Para quê? Existe um propósito, que os seus olhos se abram, que você comece a ver isso, e não só porque a Flávia está compartilhando com você, mas que de fato o Espírito de Deus possa começar a te revelar. Ele quer te revelar. Sabe por quê? Porque o seu filho precisa que você enxergue. Como eu disse e repito, nunca vai ser perfeito. Mas quando você começa a discernir os objetivos que existem para aquele filho, algo poderoso começa a acontecer. Algo começa a se manifestar. A segunda pista que eu quero te mostrar nessa tarde, eu estou falando sobre um destino profético. A segunda pista é o que eles fazem. Quais são as áreas de inteligência, as habilidades, os interesses. Comece a olhar para os seus filhos, tentando perceber. Sabe? Que características são essas? Para onde vão? O que fazem? Né? Quais são as habilidades? Porque isso começa desde cedo. Você teve a oportunidade de ver aqui a ministração do louvor na sessão anterior. Não, nessa sessão, no início dessa sessão, nós recebemos aqui a ministra Antonella. Ela veio aqui e ministrou pra gente nessa tarde. Foi algo poderoso que Deus fez através da vida dela. E quando eu conversava com a Antonella, no final da ministração dela, ela me disse: tia, eu sei tocar todos os instrumentos. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam. Elas precisam. Olha, ela está falando de algo que ela carrega. É algo da Antonella para a sua geração. Deus vai usar a Antonella. E louvado seja Deus que a primeira viagem dela de trabalho missionário foi na Conferência Guardiões da Infância. Amém? Glória a Deus por esse presente, por esse selo. Mas eu quero te dizer, não é porque a Antonella é filha do Wesley Santos e da Lohane. É porque ela foi escolhida por Deus para isso. E os pais guardiões sentem cheiro, enxergam e se posicionam. Como pai, o Wesley poderia dizer: não vou levar, a Antonella é muito pequena. A Lohane poderia falar: não, deixa aqui comigo, amor. Mas não, pais guardiões entendem e eles se posicionam e eles começam a olhar para as habilidades e falar: o que eu vou fazer com isso? Eu vou desenvolver, eu vou colocar uma guitarra na mão, eu vou colocar uma bola no pé. É muita facilidade para aprender outras línguas. Faça a ele, dê a ele, oportunize a ele. Eu quero que você acredite em algo muito especial. As portas dos céus vão se abrir. Não duvide. As portas dos céus vão se abrir quando há alinhamento de propósito. Deus abre. Você pode falar assim: Flávia, mas eu não tenho recurso. Você não conhece a minha realidade, Flávia, mas eu não aprendi, eu estou aprendendo isso agora. Meu filho já é quase um adulto. Se essa palavra, se essa revelação chegou para você hoje, a hora é agora. O dia é hoje. Amém? Se posicione. Tome uma atitude. Se coloque como um guardião e viva milagres. Porque filhos são uma grande oportunidade de provarmos dos milagres de Deus. E a terceira pista que eu quero compartilhar com você: perceba onde eles podem agir. A terceira pista ali do nosso quadro, ela vai falar sobre isso. Onde eles podem agir. Quais são as esferas da sociedade onde eles podem influenciar? Talvez um filho, né, ele é mais voltado à área do pensamento, da ciência. Outros filhos vão gostar mais de dinheiro. Outros filhos vão gostar mais de pessoas e vão para essa área. Eles querem se comunicar, eles querem se relacionar. Então perceba hoje já onde seu filho pode atuar, onde ele está sendo enviado, e comece a sedimentar este caminho na jornada de vida dele. Eu não estou falando aqui de você controlar as escolhas do seu filho. As escolhas continuarão sendo deles, amém? Você está formando uma pessoa que precisa ser capaz de autogerir a si mesmo, sabe? De fazer escolhas assertivas, errar e aprender com os erros, construir resiliência. Mas você tem a missão, lembra que eu te falei no início de tudo? De instruir segundo os objetivos e ajustar o cinto da verdade, da identidade, ajudar ele a encontrar quem ele é, encontrar o seu propósito, amém? E você começa a perceber essas áreas de atuação e você começa a enviar, você começa a autorizar. Eu sempre conto uma experiência com um dos nossos filhos
que Heitorzinho, né? Ele sempre foi muito falante e desde cedo a gente sempre falou muito com ele sobre perceber que a alegria que ele carrega tem propósito. Ser sal e luz, ser alguém que vai fazer diferença. E eu me lembro de uma experiência que nós chegamos na escola, ele ainda era pequeno, devia ter uns 9 anos de idade, subimos todos e ele ficou para trás. Chegou uns minutos depois, tia Lu, e eu, filho, o que você está demorando? Ele falou, mãe, você não me ensina que eu preciso gerar alegria, levar alegria onde eu vou? O netinho da vizinha, e falou o nome da criança, ele estava chorando, não queria ir para a escola, então eu fiquei conversando com ele até que ele ficou feliz. É isso, na inocência da criança, é isso, é entender que o que ela traz, o que ela carrega, conduzir isso ao seu desenvolvimento, dar oportunidade de que eles experimentem daquilo que carregam, amém? E por último, eu quero te desafiar a fazer algo. Eu quero te desafiar a escrever destinos proféticos. Curiosamente, eu escolhi um filho que está aqui dentro do estúdio para falar sobre ele, né? Não vou pedir para você vir aqui não, filho, mas você foi escolhido para a conferência para eu falar de você sobre construção de destino profético e eu quero muito te ensinar isso que eu e meu marido temos construído. Flávio, o que é construir um destino profético? É fazer exatamente aquilo que José e Maria fizeram. Aquilo que Zacarias e Isabel fizeram. Eles liberavam um cântico profético sobre os seus filhos. Eles anunciavam um nome, eles declaravam uma missão, eles falavam de características daquela criança. Quando Jesus estava no ventre de Maria, já havia sido cantado sobre ele sua missão. João viria de Isabel para arrependimento e Jesus viria de Maria para a salvação. Está entendendo? Isso é objetivo. Há um canto profético. Desde antes da fundação do mundo, palavras que foram declaradas por Deus sobre os seus filhos e você precisa cantar esse cântico. Você precisa declarar essas palavras. Você precisa coletar. Na Escola de Formação de Guardiões da Infância existe uma aula onde nós ensinamos os pais guardiões, os professores guardiões a coletarem essas informações. Eu queria passar onde eu falo do destino profético de um dos nossos filhos, o próximo, por favor, eu acho. Exatamente. E eu quero te ensinar a fazer isso. Eu quero muito que você aprenda comigo nessa tarde sobre isso, tá? Eu quero que você aprenda isso. Obrigada, Felipe. Eu quero que você aprenda a escrever sobre os filhos aquilo que Deus fala sobre eles. Flávia, mas eu nunca tive uma experiência como você teve com Davi ou com Bernardo. Eu nunca recebi uma palavra profética. Não importa, você olha para ele e você vê pistas. Existem características. Então, o que você tem que fazer? Você tem que simplesmente nomear para o seu filho essas características. Você precisa dizer para os seus filhos quem eles são. Escrever sobre eles. Flávia, além das 3 pistas que você me ensinou, quem são, o que fazem e onde podem atuar, o que mais que eu posso fazer? Você pode também fazer algo. Você pode pegar textos bíblicos, verdades bíblicas e declarar sobre eles essas verdades. Afirme palavras, promessas, né? Você pode olhar para um homem da Bíblia e ver aquilo que aquele homem carrega e o que o seu filho tem semelhante e afirmar palavras de bênçãos sobre a vida desse menino, dessa menina. Ah, você vai experimentar algo sobrenatural. Comece a cantar o canto dos céus sobre os seus filhos. Nosso filho primogênito, quando era um bebê, 8 meses a gente estava para vir para cá. Se você me acompanha, já ouviu essa história. Se você leu Guardiões, já leu essa história. Ele era um bebê no meu colo. Nós estávamos ainda no Rio de Janeiro e eu fui abordada num restaurante muito longe da minha cidade natal por um homem. Esse homem veio brincando como se brinca com qualquer criança e pegou meu filho e disse assim: eis aqui o futuro prefeito de Vitória e governador do Espírito Santo. Ali começou uma jornada. Uma jornada de que, Flávia, ele vai ser prefeito? Não sei o que ele vai ser, mas eu sei que existe um governo, uma autoridade. E antes disso, Deus já falava sobre esse lugar, essa postura. Ele não é perfeito? Não é.
mas ele carrega uma voz e uma direção que veio antes dele, que está nele. Às vezes eu brinco com ele que a mesma palavra, brinco não, afirmo, porque isso está no canto profético sobre ele, que assim como Deus foi com José, assim o Senhor será com o Bernardo. E tem sido assim. A vida dele foi crescendo, hoje é um homem, daqui a pouco vai fazer 19 anos. Essa semana começou a trabalhar. Gente, vocês não sabem o que é isso para uma mãe, né, tia Lu? Começar a trabalhar é muita emoção, contratado, trabalhando. E eu olho para ele e eu vejo as marcas daquilo que o Senhor falou que faria sobre ele. Eu quero ler com você o cântico sobre Bernardo. Diz assim: Bernardo será como José. Tem habilidades para gerir pessoas e recursos, para conquistar, administrar, multiplicar, doar, financiar. Assim como José, que teve um anel de autoridade em um dos maiores governos de sua época, você, filho, recebeu um anel de autoridade para influenciar e sustentar a sua geração. Grandes portas estão abertas diante de você para fazer justiça, para trazer paz, para sustentar a sua geração com toda a habilidade que você recebeu. Eu quero te estimular, te incentivar, te desafiar, eu acho que é a melhor palavra que eu posso usar para isso nessa tarde, a escrever palavras sobre a vida dos seus filhos. Junte, talvez você possa ter recebido uma palavra profética, né? A história de Bernardo, num certo momento ele teve um sonho com uma vaca gorda. E eu cheguei na igreja e falei, gente, o que é isso? E alguém disse, José. E começamos a declarar que ele seria um José. Talvez o seu filho pode ser um Daniel, separado, puro, que não se contamina. Talvez seu filho pode ser um Josué, forte e corajoso. Ou seu filho pode ser um Moisés, aquele que tem tanta justiça dentro dele que ele quer libertar tudo que ele encontra pela frente. Mas nessa tarde, eu quero te desafiar. Comece a escrever, a declarar, a afirmar quem seus filhos são, características, palavras, bênçãos. Comece a declarar aquilo que Deus vê. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem. Portas, oportunidades, situações, a mão do Senhor se movendo sobre a jornada dele. Sabe por quê? Porque esse é o projeto de Deus. Deus tem algo poderoso para fazer através da vida dos seus filhos e você é o condutor, é o mentor do destino profético que ele carrega. Falei sobre isso aqui na primeira sessão. Há uma geração esperando por ele. Há uma geração esperando pelos seus filhos. Há uma geração que precisa das soluções que eles trazem em si. Talvez você está me ouvindo e você já é adulto e você fala, Flávia, mas meus pais nunca me apontaram destino. Mas nessa tarde você está aqui para receber cura também, amém? Você está aqui para ser alcançado e para saber que ainda que ninguém fale sobre você, os céus já falaram sobre você. Os céus já têm declarações sobre você. Você veio a essa geração. Flávia, como eu vou entender isso? Olhe para as Escrituras. Olhe. A Bíblia diz, Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre você. Amém? Ele te ungiu para pregar as boas novas. Ele te capacitou a curar os feridos, a libertar os cativos. Traga essas palavras e construa um caminho de vida aonde você estiver. Essa é uma tarde de cura, eu creio nisso. Creio que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. E se você puder agora, onde você estiver, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você fizesse uma oração. Eu queria que você falasse com o Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Nessa tarde o Senhor falou comigo. Talvez você é a menina, um menino. Você é alguém que tem um buraquinho dentro de você e esse buraco aponta para esse propósito que você não alcançou, que você ainda não consegue sentir cheiro. Eu sei que eu estou falando com guardiões, mas eu quero falar sobre você, pai e mãe mesmo. Recebe cura, sabe? Diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Quero cumprir o que o Senhor tem para mim. Fala comigo o caminho que eu devo seguir. Aponta o meu destino. E nessa tarde eu te convido a se levantar.
Eu quero que você invista um tempo, escreva cânticos, palavras de vida sobre cada um dos seus filhos. Ore sobre isso, converse com eles sobre isso. Afirme, instrua o objetivo claramente para cada um deles. E você ainda vai me contar o que o Senhor fez, amém? Porque Deus vai fazer infinitamente mais. Amém? Eu quero terminar essa ministração dessa tarde compartilhando com vocês algumas coisas, né? Algumas experiências que nós temos tido nessa jornada. Deus tem feito algo muito especial, muito mesmo. Deus tem levantado um exército de guardiões. No ano passado nós tivemos a oportunidade de iniciar um projeto, a Escola de Formação Online Guardiões da Infância. Já estamos caminhando para a 3ª turma de guardiões. Pessoas no mundo todo. Temos alunos no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. E olha, eu quero afirmar uma coisa para você. Uma das minhas maiores alegrias é porque não é só conhecimento. Há um mover do Espírito. Tantos testemunhos que a gente tem recebido. Tantas pessoas que têm se levantado para fazer diferença. E nessa tarde eu quero te mostrar um depoimento de uma aluna nossa da Escola de Guardiões. Na verdade, são 2 depoimentos, Felipe, você está no ponto aí. Eu queria que você ouvisse as nossas alunas. Já já a gente vai fazer um intervalo, mas antes disso, eu quero que você saiba um pouquinho do que tem acontecido na Escola de Formação. Eu sou Liliane Daneman, sou aluna da Escola de Formação Guardiões da Infância e queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha história com a infância. Desde muito jovem, o Senhor já me direcionou para as crianças, para ter um olhar voltado para as crianças. Eu estudei pedagogia e ao longo de toda a minha vida profissional e nas comunidades religiosas por onde eu passei, eu sempre trabalhei com crianças. Na igreja, nas comunidades religiosas, trabalhando com discipulado infantil, promovendo evangelismo infantil, sempre com essa percepção de que as crianças precisavam conhecer a palavra. E assim eu trabalhei até que 5 anos atrás eu me tornei mãe. Nasceu a Maria Júlia, 2 anos depois nasceu o João, e eu comecei a olhar para dentro de casa, a me focar neles e a perceber que eu precisava investir em tempo de qualidade com eles, de estudo bíblico, que eles precisavam começar uma vida devocional ainda muito pequenos, e comecei a procurar por materiais que me ajudassem nesse processo de construir uma vida devocional com as minhas crianças pequenas. Na época, a Maria Júlia tinha por volta de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e eu não encontrei nenhum material que atendesse às minhas expectativas quanto à necessidade do estudo bíblico para crianças tão pequenas. Então eu comecei a produzir em casa o material com eles. A gente estudava uma história bíblica por semana, fazendo uma atividade diferente a cada dia. E eu comecei a usar as minhas redes sociais para compartilhar aquilo que eu já estava fazendo em casa com os meus filhos. E nesse contexto, navegando ali nas redes sociais, eu encontrei a Escola de Formação Guardiões da Infância e comecei a me aprofundar naqueles estudos. E durante esse estudo, o Senhor reacendeu uma chama dentro de mim. O Senhor trouxe uma nova perspectiva direcionada para a questão do devocional infantil. O Senhor começou a ministrar ao meu coração que eu não deveria me limitar a compartilhar o que eu estava fazendo com o João e com a Maria em casa, ou simplesmente dizer aquilo que era possível fazer. Eu precisava dizer como fazer. Eu precisava instrumentalizar outras mães, eu precisava ser apoio mesmo, ser apoio para outras mães que não tinham o conhecimento que eu já tinha, o conhecimento que o Senhor já tinha me permitido adquirir. E essas mães também precisavam discipular seus filhos, desenvolver uma vida devocional com seus filhos pequenos. Diante de tudo isso, nasceu a nossa plataforma de devocional criativo infantil, que é uma plataforma onde eu compartilho os devocionais que eu já fiz com os meus filhos em casa. Ali as famílias têm acesso a um roteiro escrito detalhado do que fazer em cada dia da semana, uma sugestão de oração, sugestão de louvores, além do texto escrito, do roteiro escrito. Tem também um vídeo que eu gravo semanalmente explicando como fazer, quais estratégias usar para memorização dos versículos, quais melhores louvores para essa faixa etária. Também ofereço ali um material de apoio para que os adultos da família
possam se aprofundar um pouquinho mais no tema que a gente vai estar trabalhando aquela semana. E essa ferramenta, né, essa plataforma tem sido algo que Deus tem usado para alcançar outras famílias. Tem sido algo que Deus tem usado, um instrumento nas mãos do Senhor, para que outras famílias, outras crianças sejam abençoadas e comecem a desenvolver uma vida devocional também. Em um curto período de tempo, nós já temos ali algumas centenas de mães cadastradas. Sabemos que algumas crianças, né, algumas centenas de crianças estão sendo abençoadas por essa visão, por esse projeto, por esse propósito. Deus tem feito acontecer, porque é do interesse de Deus que as crianças se acheguem a Ele. Eu quero aproveitar aqui e dizer a você que está me ouvindo, use o conhecimento que você tem, a habilidade que você tem, é a ferramenta que Deus quer usar para alcançar as crianças que estão ao seu redor. A minha parte, aquilo que o Senhor confiou a mim é devocional com crianças pequenas. O que o Senhor tem confiado a você? Diga sim para esse chamado hoje e seja você também um guardião da infância. Olá, meu nome é Pauliceia, sou aluna da Escola Guardiões da Infância. Sou casada, tenho um filho adolescente de 15 anos, sou líder do Ministério Infantil. Tenho em minha casa um projeto que eu faço, recebendo as crianças da comunidade, que é o Inculcar, o Clube Bíblico e Discipulado Infantil. Eu amo as crianças, eu tenho o maior prazer de trabalhar com elas. Sinto grande prazer em ensiná-las, evangelizá-las. Mas apesar de tudo isso, algo em mim que me paralisava. Não suportava e não suporto ouvir notícias de violências contra a criança e de abusos. Eu entrava em crises de choro, em crise de pânico, ouvia essas notícias. E isso me incomodava bastante, porque eu me sentia realmente, a palavra é paralisada. Foi então que aconteceu em um dia, uma última notícia que eu recebi pela televisão, nos noticiários, né? Que uma criança havia sido torturada e depois ela morreu. Aquilo, para mim, foi a gota d'água. Eu entrei realmente em estado de choque, me encontrei aos prantos, caída ao chão, desesperada por aquela criança. E comecei a me questionar, como é que pode, né, pessoas que são levantadas como pais, responsáveis para guardar a criança, e ela fazer aquilo, e eu não entendia. Eu queria ajudar, de alguma forma, de mudar esse quadro na nossa sociedade, mas não sabia como, nem como começar, nem o que fazer. E foi quando algo tenebroso aconteceu em meu quarto, naquele lugar onde eu estava. Uma sombra ali tomou conta e eu via gargalhadas me debochando de mim por estar naquela situação. É assim que você se encontra. Olha aí seu estado. Olha aí como você está. E aquilo eu fui ouvindo e entrou um desespero, mas ainda foi quando eu clamei ao Senhor. Pois eu sabia que Ele havia me chamado para esse trabalho com crianças. Eu sabia do que eu estava fazendo, mas não estava entendendo por que eu estava deixando isso acontecer comigo mesmo. Clamei a Ele pedindo ajuda, para que Ele viesse me tirar daquela situação, que Ele viesse me fortalecer e me dar estratégia, porque não era aquilo que eu queria ser, não era onde eu queria ficar, paralisada, mas não sabia o que fazer. Foi quando eu fui tomada por uma paz e aquela sombra sumiu, aquele peso saiu, me levantei, agradeci a Deus. E dali por diante, eu comecei a buscar por conhecimento. E foi quando eu assisti as lives da Flávia, foi quando ela apresentou que iria abrir a Escola Guardiões da Infância. E quando ela apresentou os 7 valores de um guardião, eu disse, é isso que eu estou buscando, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Nossa, como eu agradeci ao Senhor naquele dia. Eu chorava agora tanto de alegria. E agradeci muito ao Senhor por aquela chance que eu tinha ter. E foi que eu percebi que o Senhor realizou um encontro de propósitos. Entrei na escola e de lá para cá eu só venho sendo fortalecida como eu pedi a Deus. A Flávia, ela tem sido grandemente usada pelo Senhor. Hoje eu me sinto muito mais segura, fortalecida. Porque os 7 valores de um guardião começa por nós. Ela tanto nos ensina, como ela também nos dá estratégias para trabalhar com as crianças. E cada aula, cada momento,
ali ouvindo as ministrações das aulas dela. E na escola Guardiões da Infância eu estou sendo fortalecida, eu estou sendo preparada, eu estou sendo encorajada para realizar muito mais do que eu já fazia. Com a ajuda da escola, já estou trabalhando um projeto para trabalhar com pais responsáveis das crianças que eu trabalho aqui em minha casa, na comunidade. Louvo e agradeço a Deus pela sua vida, Flávia. Louvo a Deus pela Escola Guardiões da Infância. Louvo a Deus por toda essa equipe maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Escola Guardiões da Infância. Que presente ser aluno da Escola de Formação Guardiões da Infância. Nós temos um alvo e sempre dizemos para os nossos alunos isso, que a visão da escola é multiplicação. O que a gente deseja é que pessoas não só recebam, mas multipliquem. É lindo isso, né? Você ouviu o testemunho da Pauliceia, da Liliane, já estão dando frutos, multiplicando aquilo que receberam. E nessa conferência nós também estamos abrindo a turma para 2023, nossa terceira turma. Você tem a oportunidade de conhecer aquilo que vivemos lá. São muitas aulas, muitos módulos, muitos professores, né, bônus. A gente tem Juliana Ferron, a gente tem uma equipe como Cassi Tardivo, pastora Ana Laura, e vai ser um prazer ter você na nossa próxima turma. Se você desejar conhecer a escola, a hora é agora, ok? Tá aí o link para você, você pode conhecer. Vamos vir para cá, Tonton, que eu tinha Flávia, que eu acho que a gente tá meio que na frente. Gente, eu tô com a minha embaixadora de Guardiões Mirim aqui, Antonella, no seu primeiro trabalho, viu? Então eu quero muito que você possa conhecer a nossa escola. Vai lá no link para você, acho que tem um QR Code aí, para você poder acessar e conhecer aquilo que está acontecendo na nossa nova turma. Durante a semana a gente vai falar mais sobre isso. Mas para terminar de fato essa sessão, eu vou dar para você 5 minutinhos só para ir ao banheiro, beber uma água, voltar, porque a gente já vai encerrar na próxima sessão. Eu quero compartilhar um vídeo muito especial de uma equipe familiar. Eles são parceiros ministeriais, são guardiões da infância, a família Breder. O ministério se chama Ação Kids e eles têm feito diferença. A pastora Luciana Breder, ela tem se levantado por muito tempo para proteger a geração. E ela tem feito muitos trabalhos incontáveis, mas hoje ela não está sozinha. Ela, com a sua família, Camila, que é uma profissional da área de nutrição, e Luana, que é uma psicóloga, uma neuropsicóloga. Eles têm produzido materiais, jogos, coisas novas, projetos para abençoar a sua vida. E eu quero que você conheça. Vai ter o QR Code aí junto com o vídeo do Ação Kids para você entrar, conhecer. Se você deseja adquirir os produtos do Ação Kids, é só você passar aí o seu celular no QR Code para você ter pertinho de você. Olá, eu sou a Luciana Breder, mais conhecida como Tia Lu. Sou pedagoga e por 11 anos fui líder do Ministério Infantil da Missão Praia da Costa e agora idealizadora do Ação Kids. Meu sonho sempre foi levar a palavra de Deus de forma lúdica e divertida para as crianças. E um sonho maior ainda era fazer isso em família. O Ação Kids terá vários segmentos e o primeiro é o Ação Nutri Kids, onde eu conto com a ajuda da Camila, a minha filha caçula, formanda em nutrição. E muito em breve teremos o Ação Psi Kids. O primeiro produto será um jogo que foi desenvolvido pela Luana, minha filha mais velha, que é neuropsicóloga. Também conto com a ajuda dos meus genros, na parte burocrática, fotos e vídeos. E, claro, meu marido Rogério, que ajuda desde os trabalhos manuais até quando precisa colocar os nossos pés no chão. É a nossa família gerando conteúdo para a sua família. Vem com a gente em 3, 2, 1, Ação Kids. Vou falar já. Eu não sei o que é. Tchau, gente. A gente volta em 5 minutos. Tchau, gente. A gente volta em 5 minutos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A gente volta em 5 minutos. Viu? Bora lá, 5 minutos. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Tonton.